Era 23h30 quando voltei do plantão e encontrei o carro do meu pai parado num canto escuro do estacionamento. O vidro estava embaçado, uma mancha de calor que me cortou o peito antes mesmo de eu entender o que via. Por um segundo pensei não acreditar. O cérebro tenta proteger a gente da verdade como se fosse um choque elétrico. Mas a forma como o corpo se encolhe diante do absurdo não mente. Ali dentro estava o homem que toda a nossa comunidade chamava de exemplo, o ancião Benedito, e ao seu lado, uma menina que eu conhecia desde pequena, a Beatriz. Na foto que a mente formou em milésimos de segundo, não havia nada de santo. Havia intimidade indevida, um espaço que não deveria existir entre um líder e uma menor. Sou Andressa Oliveira, sou enfermeira, filha de Benedito. Cresci na congregação cristã no Brasil. Aprendi a rezar antes de aprender a ler, e sei o peso que as palavras serve ao Senhor carregam quando saem da boca de um homem que tem a confiança de uma comunidade inteira. Digo isso porque preciso que vocês me entendam. Não falo com ódio gratuito contra a fé ou igreja. Falo com dor profunda por alguém que usou essa fé para se esconder. O choque foi físico. Levei as mãos ao rosto e senti algo quente escorrer, que não era chuva. A cabeça girou. Tudo ao redor ficou lento, como se o tempo tivesse decidido me dar uma chance para escolher, reagir, correr, confrontar ou enterrar. Eu não consegui ser racional naquele primeiro segundo. O carro era um ancoradouro de segredos que eu não sabia que existiam na minha família. Aproximei-me. A lanterna do meu celular tremia na mão. Lembrei das aulas de enfermagem, do hábito de verificar sinais vitais antes de qualquer procedimento. E ali, no frio daquela noite, tentei medir se aquilo que eu via era real. A menina naquele banco, Beatriz Silva, tinha 16 anos na época. Menos do que a lei chama de capacidade para consentir em qualquer coisa que um adulto em posição de poder ofereça. Menos do que a proteção que deveríamos garantir. Quando bati no vidro foi como estalar um filme. As vozes cessaram, a janela desceu e os olhos do meu pai encontraram os meus. Havia uma expressão no rosto dele que eu jamais tinha visto. Medo, culpa, uma tentativa de controlar o que restava do teatro. A menina parecia confusa. Seu rosto era o de quem foi moldado a obedecer. Andressa, ele disse. A voz dele tentou ser calma, instrutiva, responsável, como sempre for em público. Mas houve uma falha, uma fenda, e aquela calma não me convenceu. Que situação é essa? Perguntei, com a voz das que já não podem se calar. Ele tentou explicar com palavras soltas, com recortes de verdade e silêncio estratégico. Beatriz não disse nada. Por um momento pensei em pegar o volante e dirigir para longe de tudo. Em vez disso, fiz o que minha mãe sempre falou. Não volte a correr para dentro de casa com perguntas sem respostas. Chamei minha mãe, a Conceição, por telefone. Mentir seria fácil. Entregar o segredo ao silêncio era o caminho mais curto para manter as aparências. Eu escolhi rasgar o véu. A noite que parecia minha, e de repente não era, virou palco de confrontos. Não houve gritos epicamente cinematográficos. Houve palavras cortadas, pedidos implícitos para que aquilo não saísse do círculo familiar, tentativas de minimizar. Foi um deslize, sugeriu um dos meus irmãos em choque. Ele nunca faria isso, pensou a vizinhança até que os fatos, sempre insistentes, começaram a falar. Na manhã seguinte, a cidade que nos conhecia por sermos religiosos, trabalhadores, pessoas de bem, acordou com um rumor estrangeiro entre as mesmas ruas de sempre. Em casa, a sala enchia-se de olhares que pesavam como tijolos. Minha mãe, a Conceição, sofreu a verdade com a força de quem vê a própria história desmoronar. Havia dor, claro, mas também uma fúria serena, aquela fúria que nasce quando a gente entende que o amor foi traído pela mentira. O que faltava para mim naquele momento era entender a extensão. Era possível que fosse um deslize? Será que minha mente, cansada de plantões, estava criando um pesadelo? Não era. A partir daquele instante, comecei a prestar atenção em pequenas coisas que antes eram ignoradas pela inocência da família. Horários fora do comum, convites que pareciam aulinhas, mensagens truncadas no celular de Beatriz que eu escutei apenas de relance, presentes que vinham com explicações de ajuda espiritual. Um quadro mais amplo começou a surgir. E o quadro não era de um erro isolado, era de um padrão. Ele era conhecido por sua eloquência nos cultos, por sua postura firme na direção das reuniões, por conselhos que ressoavam com autoridade.
As lágrimas que derramávamos por bênçãos públicas, por colheitas e cura, tornavam o homem maior. Era fácil, para muitos, confundir autoridade com imunidade moral. E foi nessa confusão que o predador trabalhou. Manipulava não só a fé alheia, mas as vulnerabilidades das jovens, a sensação de cuidado, a promessa de atenção, a legitimidade que vinha com as palavras. Quando um líder fecha a porta e chama alguém à parte, a autoridade cria um ambiente onde a palavra do mais velho pesa mais do que a lei natural de proteção. Não demorou muito até que outras vozes se aproximassem de mim. 2 mulheres, Cláudia e Patrícia, chegaram com histórias parecidas. Não eram grandes relatos, mas pequenas peças que, montadas, formavam um quebra-cabeças doentio. Elogios que viravam convites pessoais, orientações espirituais que se transformavam em exigências de presença, toques que se queriam velados por confiança. Elas haviam sofrido em silêncio por anos, entre as paredes de uma igreja que devia proteger e não o contrário. Não aceitaram mais ser vítimas privadas. Procuraram-me. E eu, então, deixei de ser apenas a filha que havia visto algo no estacionamento. Tornei-me a voz que precisava juntar aquelas peças. A confissão não veio imediata. Quando enfrentei meu pai, houve momentos de negação e depois de fragmentos de verdade. Não fiz nada, ele dizia. E às vezes deixava escapar confissões em meia voz. Foi uma transgressão, mas eu não destruí ninguém. Havia uma tentativa de nomear o ato como falha pessoal, em vez de crime. E quando o assunto tocava na Bíblia, ele buscava referências tortas, frases velhas retidas para justificar comportamento inaceitável. Usou vocabulário religioso como proteção, como se a citação de um versículo pudesse borrar limites legais e morais. Foi aí que entendi como a manipulação funcionava. Apropriar-se da escritura para calar a consciência da vítima e das testemunhas. Você entende o que é autoridade? Ouviu-o dizer numa conversa em que tentou dobrar minha mãe a ideia de que havia um erro a ser perdoado em segredo. Era surreal. A mesma autoridade que se teria usado para orientar almas transformava-se em escudo. Quando se distorce a palavra de Deus para benefício próprio, o dano ultrapassa o indivíduo. Ele quebra a confiança coletiva, semeia dúvida e incapacita o discernimento nas pessoas mais vulneráveis. Contei a história para meus irmãos. Houve choque, descrença e alguma defesa automática do pai. Entendo. Quando alguém que amamos também é acusável, uma força psicológica poderosa puxa para a negação. É doloroso e humano. Meu irmão mais velho, Josué, ficou em silêncio por dias, entre o desejo de acreditar no pai e a evidência que agora pressionava todos nós. Minha mãe, no entanto, não aceitou a versão que tentavam oferecer como deslize. Ela tinha em seus olhos a clareza de quem já viveu jubilos e lágrimas demais para ser enganada por meias-verdades. Decidi que não podia calar. Não apenas por mim, não apenas pela imagem quebrada de uma família, mas por Bea, como passei a chamá-la, e por todas as outras meninas que poderiam ser atraídas para a escuridão sob a desculpa de orientação espiritual. Havia uma linha que não podia ser atravessada, a proteção de menores, e havia um compromisso moral com a justiça. Procurei os anciãos regionais. Lembro-me de cada passo, a sala abafada, o cheiro de café encostado nas paredes, as cadeiras alinhadas como se esperassem um rito. Apresentei os fatos com toda a frieza que pude reunir, porque sabia que o drama emocional poderia ser usado por outros como alegação de exagero. Entreguei nomes, datas, horários do flagrante, o testemunho de Cláudia e Patrícia. Alguns ancianos me ouviram com pesar, outros com um olhar que tentava salvaguardar reputações institucionais. Não era isso que eu precisava. Eu buscava proteção e responsabilização. Houve uma reunião entre os anciãos, e eu participei. Sentei-me ali, a filha traída, e assisti a uma discussão que parecia medir mais os riscos institucionais do que a face concreta do dano. Mas, ainda assim, havia uma luz. Irmão Sebastião demonstrou uma postura diferente. Ele era o ancião responsável pela administração regional. Mantinha uma aparência dura, experiente, mas, ao mesmo tempo, ouviu como poucos. Disse que a prioridade era ouvir as vítimas e proteger menores. Falou em medidas práticas, afastamento temporário de funções, investigação, comunicação às autoridades civis, se necessário. Naquele momento, senti um alívio que era, ao mesmo tempo, medo, porque a institucionalização do problema poderia tanto salvar vidas quanto enterrar verdades. Dependo das mãos que executassem a justiça.
Quando contamos à família Silva, pais de Beatriz, o impacto foi imediato e devastador. Eles já trabalhavam duro para garantir um futuro digno para a filha. Não imaginavam que a mão protetora que a comunidade oferecia também pudesse ser predadora. Vi a mãe de Beatriz desabar como se o chão desaparecesse. Vi o pai tentar buscar um equilíbrio que a raiva e a vergonha não permitiam. E nessa mistura de emoções ficou clara uma coisa: a proteção de menores não poderia ficar apenas sob a responsabilidade da família da vítima. Havia uma falha de sistema, e quando o sistema é a própria igreja, a rede de confiança que deveria atuar como amparo se torna curva de risco. Propusemos um caminho: ouvir as vítimas, reunir provas documentais, mensagens, relatos, testemunhos e buscar apoio civil. Não foi uma decisão tomada às pressas. Foi uma sucessão de noites sem dormir, conversas entre familiares e amigos próximos, consultas com advogados, não para processar por ambição, mas para garantir que a lei fizesse aquilo que as palavras nem sempre fazem: proteger. Lembro-me de pensar na minha formação em enfermagem. Há protocolos para tudo, protocolos para risco de queda, para infecção. Por que não haveria protocolos claros para proteger menores em ambientes religiosos? As vítimas precisavam de segurança imediata. Beatriz foi colocada sob cuidados que minimizaram o contato com o agressor. Recebeu apoio psicológico e nós, como família, nos empenhamos em providenciar o acolhimento necessário sem expô-la além do necessário. Havia uma linha de cuidado que precisávamos respeitar: dar voz, mas não revitimizar; buscar justiça, mas não transformar o processo em espetáculo. Isso era mais difícil do que parecia, porque a cidade comentava, as opiniões se formavam, e a comunidade, que tinha amado meu pai como guia, agora se via diante de uma sombra. No seio da comunidade, conversas surgiam. Alguns defendiam o silêncio pela reputação, outros, como o irmão Sebastião, defendiam a clareza e a proteção. Lembro de uma frase que ouvi dele: igreja que protege abusador trai o evangelho. Foi curta, dura e trouxe um silêncio pesado. Era a primeira vez naquele ambiente que alguém colocava a ética cristã acima da proteção do cargo. Para mim, aquela frase foi uma pá de cal em muitos sofismas que tentavam esconder o óbvio. As medidas internas foram tomadas de forma cautelosa: afastamento temporário de funções, proibição de atendimentos individuais de menores sem a presença de terceiros, abertura de procedimentos disciplinares conforme os regimentos da congregação. Eram passos necessários, mas não suficientes. A verdade é que processos eclesiásticos, por mais relevantes que sejam, não substituem a justiça civil. Havia feridas legais a serem atendidas, e eu sabia que denúncias formais à polícia seriam inevitáveis se buscássemos proteção real e responsabilização. Lembro-me com clareza do dia em que decidimos registrar o primeiro boletim de ocorrência. Entrei na delegacia com a voz embargada e encontrei o Dr. Carlos Mendes, delegado que nos ouviu com profissionalismo e sem exotismo. Não era um processo fácil, precisávamos organizar provas, relatórios e preparar as vítimas para o que vinha. O medo de exposição, de julgamento, de retaliação estava sempre presente, mas havia também algo mais forte: o compromisso com a vida das meninas que poderiam, depois disso, viver sem o peso do silêncio. Enquanto caminhávamos entre as engrenagens institucionais, uma transformação começou a brotar em nós. Minha mãe encontrou forças para reerguer a vida. Meus irmãos começaram a se envolver em atividades de apoio a outras vítimas. Beatriz, com todo o cuidado terapêutico, deu passos para procurar sua própria autonomia. E certamente eu não era mais apenas uma filha que havia flagrado algo assustador. Tornei-me uma defensora, uma articuladora incômoda, alguém que aprendeu que o silêncio protege o agressor e que a coragem de denunciar pode salvar vidas. Mas havia reação. Não de todos, mas o suficiente para nos forçar a atenção. Houve quem dissesse que eu buscava fama. Outros sussurraram que era uma questão íntima que deveria ser resolvida em casa. Havia quem tentasse proteger a imagem da congregação mais do que as pessoas. Essas vozes tentaram instalar dúvida. Era previsível. A defesa do poder é muitas vezes feita por quem teme prestígio ou segurança. Entender isso foi parte do processo de cura. Perceber que a luta não era apenas contra um indivíduo, mas contra um mecanismo que legitima o silêncio. Pouco a pouco, mais mulheres se aproximaram, não por sede de vingança, mas porque perceberam que não eram alucinações,
que aquilo que viveram tinha nome e que alguém estava disposto a ouvi-las. Cláudia contou, em lágrimas, como um abraço pastoral virou instrumento de controle. Patrícia falou de mensagens noturnas que vinham com conselhos velados. Cada relato reforçava a necessidade de levar o caso às autoridades competentes. Cada relato também deixava claro que a cultura de medo e reverência protegia predadores. Foi nesse ponto que me deparei com uma realidade institucional cruel. Muitas estruturas religiosas não tiveram, até então, protocolos efetivos para lidar com acusações internas. Havia orientações gerais, mas nada que parecesse preparar a liderança para enfrentar um caso tão grave sem colocar em risco as vítimas. A partir dali, comecei a pensar com olhos de quem vê uma urgência pública. Como criar mecanismos que impeçam que anciãos, pastores e líderes se coloquem sozinhos em situações de risco com menores? A resposta inicial estava no bom senso, mas precisávamos de algo mais robusto. Regras claras, canais de denúncia independentes, treinamento, limites de atendimentos individuais com menores, fiscalizações e apoio psicológico às vítimas antes, durante e depois do processo. As conversas com especialistas, advogados e psicólogos iniciaram-se discretamente. Não buscávamos uma revanche, buscávamos mecanismos de proteção. E é curioso, a indignação que me movia sempre convivia com uma esperança possível, a de que a verdade, quando dita em voz alta e com respaldo legal, pudesse transformar não só nossas vidas, mas a cultura da comunidade. Imaginar isso era doloroso e libertador ao mesmo tempo. Houve uma noite em que, sozinho no quarto, eu revirei fotografias antigas. Recordei as pessoas que frequentavam nossa casa, os sermões, os cantos. Era uma colcha de retalhos de memórias felizes que, de repente, apareceram com fios manchados. Perguntei a mim mesma como confiar de novo. Não encontrei resposta imediata. Só encontrei uma determinação: partir para a ação, não deixar que ninguém mais caísse nessa armadilha. Não era um deslize, era um método, pensei repetidas vezes. E a cada repetição, aquilo tomou o formato de um mapa. O isolamento como instrumento, o uso da autoridade como coação relada, o apelo a textos religiosos fora de contexto para calar a consciência. Identificar esse método foi crucial, porque uma vez nomeado, torna-se possível combatê-lo. E combater algo não é apenas apontar o dedo, é criar barreiras para que não se repita. Aos poucos, reunimos as testemunhas, organizamos depoimentos e acatamos orientações legais. Sabíamos que iniciar um processo traria exposição e desgaste, mas também sabíamos que era o caminho necessário para que as vítimas tivessem voz e para que a justiça pudesse se manifestar. Senti pela primeira vez desde o estacionamento à noite que estávamos caminhando rumo a algo que poderia proteger outras pessoas, não por vingança, mas por responsabilidade. Quando voltei à casa naquela tarde, depois de entregar uma série de documentos, vi minha mãe sentada no banco da cozinha com as mãos trêmulas, segurando uma Bíblia. Havia lágrimas e, ao mesmo tempo, uma estranha serenidade. Fizemos o certo, ela disse. Não como consolo fácil, mas como um reconhecimento de que o preço da verdade seria alto. Fizemos o certo, repeti, sentindo que a frase costurava as partes de uma família desfeita, ainda que de forma dolorida. E então veio o convite para que a congregação montasse um protocolo próprio de proteção, não para substituir a justiça, mas para criar uma cultura interna que aprendesse com o erro. Irmão Sebastião propôs treinamentos obrigatórios, canais anônimos de denúncia e a proibição de atendimentos individuais a menores sem a presença de um responsável maior de idade ou de outra pessoa designada. Para muitos, isso foi visão. Para mim, foi alívio. Finalmente, havia uma tentativa de transformar a dor em prevenção. Mesmo com tudo isso, a tensão continuava presente. O medo de retaliação, a possibilidade de divisão na comunidade, a etiqueta social que pesa sobre as famílias em cidades pequenas, tudo isso era um pano de fundo constante. Cada ligação que tocava era motivo de cuidado, cada comentário nas redes sociais um lembrete de que o processo seria público. Havia momentos em que eu me sentia sufocada, outros em que a vontade de seguir em frente era maior do que o desencanto. No entanto, no meio desse turbilhão, percebi algo que me deu força: a solidariedade.
Havia vizinhos que trouxeram comida, pessoas da igreja que preferiram acreditar nas vítimas e se posicionaram ao nosso lado, profissionais que nos ofereceram ajuda sem cobrar e outras famílias que, ao ouvir nossa história, começaram a repensar seus próprios protocolos de proteção. Aquilo me mostrou que uma comunidade pode escolher mudar, e quando escolhe, o impacto é maior do que o dano que um homem causou. Ainda assim, havia contas a pagar, depoimentos, exames, testemunhos. Havia necessidade de provar o padrão, de mostrar que aquilo não era acaso. E quanto mais investigávamos, mais peças surgiam. Mensagens antigas, registros de conversas, relatos de encontros secretos. A teia era maior do que eu tinha imaginado naquela noite do estacionamento. E quanto mais eu avançava, mais me convencia de que o silêncio não era apenas cumplicidade, era instrumento. Foi nesse ponto, no entremeio entre a decisão de denunciar e a preparação dos procedimentos oficiais, que senti que algo precisava ser dito alto. Denunciar não é destruir famílias por prazer. Denunciar é assumir a responsabilidade pela proteção das crianças. Denunciar é dizer, não aceitaremos que a religião seja instrumento de dominação. Denunciar é separar a fé genuína daqueles que a usam para satisfazer desejos ilícitos. Houve uma reunião tensa, já perto do fim da tarde, na qual alguns anciãos mais conservadores pediram cautela, temendo pela reputação da congregação. Temos que proteger a imagem do trabalho que fizemos por anos, ouvi alguém dizer. E se for calúnia? Perguntou outro. Fiz questão de responder com firmeza. Se for calúnia, que a verdade se manifeste. Mas se for verdade, o silêncio fará mais vítimas. Minhas palavras não soaram heróicas, soaram como consequência lógica de quem tinha visto, sentido e decidido agir. Saí daquela reunião com um misto de alívio e ansiedade. Por um lado, as medidas internas estavam sendo discutidas e havia um encaminhamento para ouvir as vítimas com suporte psicológico. Por outro, o caminho judicial exigia paciência e coragem que eu ainda estava aprendendo a ter. E, acima de tudo, havia a preocupação com Bea e sua família. Como protegê-la do estigma, do julgamento, do olhar invasivo de quem reduz tudo à fofoca? No dia seguinte, alguém da família me trouxe um recado. Era curto, mas pesou. Havia rumores de que algumas pessoas queriam usar a situação para forçar a expulsão da nossa família da congregação, por vergonha. Essa ameaça velada foi mais uma prova de que o mal se reorganiza para se proteger. E então, em meio à tentativa de preservar Beatriz e garantir justiça, enfrentávamos também o velho mecanismo, proteger a aparência a qualquer custo. Ao mesmo tempo, começaram chegadas discretas de apoio de grupos externos à nossa comunidade. Pessoas envolvidas com defesa de vítimas de abuso religioso nos escreveram, ofereceram assessoria e incentivo para que não apenas denunciássemos, mas que construíssemos algo que pudesse transformar a realidade local. Foi aí que brotou a semente de um trabalho que viria depois, a ideia de uma organização que desse voz às vítimas e pressionasse por mudanças estruturais. Mas aquilo ainda estava no campo das ideias. Tínhamos que primeiro sobreviver ao processo. Havia noites em que eu me sentava na varanda, olhando as luzes da cidade, e me perguntava como um homem que pregava tanta santidade poderia ter uma vida dupla. Buscava explicações, e as respostas eram sempre as mesmas: poder, oportunidade e impunidade. O predador se aproveita do silêncio, das estruturas que protegem liderança e da credulidade das pessoas. E quando a liderança e a comunidade fecham fileiras em torno de uma figura problemática, tornar-se alvo de retaliação pode ser rápido e eficaz. Mas eu havia tomado uma decisão. Era preciso interromper esse ciclo. E interromper um ciclo exige coragem, planejamento e apoio. Por isso, comecei a montar uma rede. Advogados, psicólogos, membros da congregação que aceitavam a verdade e grupos de defesa. A estratégia era clara: ouvir, proteger, documentar e, se necessário, utilizar o aparato legal para responsabilizar. Quando me aproximei da família Silva para conversar sobre os próximos passos, vi nos olhos deles a mesma mistura que havia na minha: medo, coragem e um desejo enorme de ver o fim daquela situação. Eles concordaram que não queriam fama, apenas justiça e proteção para a filha. E assim, com um acordo silencioso de proteção, começamos a preparar o que seria necessário para levar o caso às autoridades competentes, sem, no entanto, antecipar julgamentos ou expor Beatriz a mais dor.
E foi exatamente nesse ponto, entre a Assembleia que discutia medidas internas e a preparação do documento que formalizaria a denúncia, que a tensão aumentou. O risco de retaliação, o temor de que segredos antigos ressurgissem e a possibilidade de que o processo demorasse ou fracassasse estavam todos à espreita. No entanto, ao mesmo tempo, percebi que estávamos em movimento. Algo havia se quebrado de vez, a aura de impunidade. Numa tarde chuvosa, recebi uma ligação de Cláudia. A voz dela tremia, não de medo, mas de alívio contido. Andressa, preciso te contar mais coisas, disse. Ela marcaria um encontro para entregar mensagens e explicar episódios que até então se mantiveram no silêncio. Sabia que cada nova peça poderia fortalecer a denúncia. E senti, naquele instante, a responsabilidade aumentar. Não era apenas sobre o meu pai, era sobre todas que já haviam sido alcançadas por mãos que deveriam proteger. Foi ali, enquanto preparava documentos e organizava depoimentos, que percebi que a história que eu ia contar para a polícia não era somente a história de uma família quebrada. Era a história de uma cultura que precisava ser revista. Uma cultura que, sob o manto da religiosidade, acabava encenando obediência cega, em vez de discernimento e proteção. E falar isso em voz alta doía, mas era necessário. Na manhã em que fomos à delegacia novamente, a sensação era de travessia. Cada passo era um avanço, mas também um risco. No corredor senti olhares. Não eram todos hostis, mas eram todos curiosos. Ao mesmo tempo, no meu peito, havia uma certeza que não se abria. Denunciar podia significar perda de gente querida. Podia significar rixas, podia significar que muitos se afastariam. Mas também poderia significar que crianças deixaram de ser expostas. Escolhi, sem hesitar, o bem maior. E é nesse momento, pouco antes de finalmente termos uma resposta institucional clara, quando ainda se discutia o encaminhamento, quando ainda se formavam as frentes de apoio, quando as vítimas recebiam acolhimento e os anciãos alinhavam medidas internas, que deixo a cena. Porque havia algo que sei com firmeza. A verdade, quando reunida com coragem e respaldo legal, mexe com estruturas. E a minha família já estava no meio de uma tempestade que exigia mais do que perdão doméstico, exigia justiça e transformação. Mas o resto da história, com seus desdobramentos formais, com as reações finais, com as consequências legais e humanas que viriam a seguir, ainda estava por vir. Antes disso, havia uma marcha lenta e implacável rumo à verdade, e eu estava decidida a caminhar até o fim. Quando decidimos levar tudo adiante, senti que caminhávamos numa corda bamba. Cada passo adiante poderia nos aproximar da justiça, mas também nos deixava mais expostos ao vento das opiniões e ao risco de sermos silenciados. Antes de seguir, peço que você, que está assistindo agora, se identifique nos comentários com a cidade em que mora. Não por curiosidade morna, mas para que eu saiba que esta voz atravessa lugares reais e que a proteção a menores é urgente em cada comunidade. Fica comigo, preciso que essa história gere algo além da comoção momentânea. O processo policial foi mais duro do que eu imaginava. Não pela frieza dos procedimentos, que, em muitos momentos, foi necessária, mas pela sensação de que a vida inteira estava sendo colocada num tabuleiro público. O Dr. Carlos Mendes nos recebeu com seriedade e humanidade. Lembro da sua postura clara. O trabalho dele era ouvir, coletar e encaminhar. Fomos orientados sobre provas, sobre o cuidado com a exposição de Beatriz, sobre como evitar que o processo judicial transformasse a vítima em espetáculo. Era muita responsabilidade concentrada em passos práticos, exames, registros, depoimentos. Cada documento assinado era também um recado ao predador e a qualquer sistema que protegesse o poder. Estávamos dizendo que o silêncio terminaria ali. As investigações abriram portas que eu não queria, mas precisava. Mensagens antigas vieram à tona, testemunhos foram reunidos, pessoas que antes calaram aceitaram falar. A cada nova peça, fortalecia-se a compreensão de que aquilo não havia sido um erro isolado, mas uma prática articulada ao longo do tempo. O padrão desenhado por frases e comportamentos tornou a narrativa incontornável. Isolamento, convites velados, uso do prestígio espiritual para exercer controle.
Ver tudo escrito em relatos formais provocou em mim uma mistura de alívio e dor. Alívio por formalizar a dor, dor por perceber a extensão. Houve, naturalmente, tentativas de minimizar. Alguns se perguntavam em voz baixa se estávamos exagerando, outros, mais abertamente, tentaram relativizar. Em frente a isso, nossa estratégia foi a transparência cuidadosa, proteger a vítima e apresentar provas. E foi assim, com o apoio jurídico e emocional, que a delegacia decretou prisão preventiva. Ver Benedito algemado foi um momento que quebrou a cena de autoridade que a comunidade conhecia. A imagem de um ancião, que muitos colocavam como exemplo moral, sendo conduzido por policiais, foi tão chocante quanto libertadora. Chocante para quem via, libertadora para quem finalmente sentiu que as engrenagens do sistema funcionavam para proteger o vulnerável. A prisão preventiva teve um efeito intenso na família e na congregação. Do ponto de vista íntimo, abalou o que restava de normalidade, visitas restritas, boatos, olhares evitados na rua. Para mim e para Beatriz, foi uma mistura de vitória e novo medo. Vitória porque um passo concreto fora tomado. Medo porque, para muitos, prender um líder era um terremoto que poderia gerar retaliação ou tentativas de desacreditar as vítimas. Foi preciso manter a calma, contar com apoio psicológico e cercar Beatriz de suporte constante. A terapia tornou-se um espaço de pequenas reconstruções. Lembrar sem sofrer, nomear sem envergonhar, traçar um futuro menos marcado pela história vivida. No período que antecedeu o julgamento, o processo judicial trouxe à tona debates que, aqui fora, soavam em todos os cantos da cidade. Sobre a autoridade religiosa, sobre a fragilidade de menores, sobre a responsabilidade civil e penal de líderes. Em muitos momentos, senti que não éramos apenas nós, família Silva e nós, mas uma comunidade inteira que fazia um inventário doloroso das suas falhas. Em audiências e sessões, os relatos foram apresentados com cuidado. Testemunhas como Cláudia e Patrícia, com coragens diferentes, deram suas versões com a mesma intenção de proteger outras possíveis vítimas. Seus depoimentos foram essenciais para demonstrar o padrão. Houve também o confronto com as distorções teológicas que o agressor usava para justificar seus atos. Em algumas falas, ele tentava emoldurar as coisas como orientações ou atenções espirituais. Em juízo, ficou claro o quanto aquela retórica era uma máscara. Advogados e peritos explicaram como a autoridade e a confiança são manipulações poderosas quando conjugadas com a fragilidade de quem busca acolhimento. Ouvir isso em termos técnicos foi, por vezes, menos doído e mais libertador. Menos espaço para confusões morais e mais clareza sobre a ilegalidade e a imoralidade dos atos. Quando o veredito veio, senti a sala inteira prender a respiração. A condenação a 16 anos por estupro de vulnerável e abuso de autoridade foi, para mim, a materialização de uma justiça que tardou, mas que não fugiu ao seu propósito. Não celebrei com júbilo, não havia motivo para festa. Havia, sim, um reconhecimento. A vida de uma menor tinha sido protegida por um sistema que, por fim, funcionou. As palavras do juiz, a leitura da sentença, tudo isso foi um eco de responsabilidade coletiva. E a sensação de que a impunidade havia sido, naquele caso, interrompida. A consequência imediata foi dupla: vingança pública e um alívio contido. Sim, porque houve pessoas que, por raiva, atacaram nossa família nas redes, em conversas, em gestos de rua. Mas houve também solidariedade concreta, de pessoas que nos auxiliaram com recursos, tempo e escuta. Percebi então que o resultado jurídico não encerrava a dor. Ele apenas criava um contorno para que a reconstrução pudesse começar. O trabalho de cura era lento, feito de pequenas vitórias. Beatriz voltando a estudar, aceitando pouco a pouco a autonomia. Minha mãe reencontrando motivos para sorrir em coisas simples. Meus irmãos encontrando caminhos profissionais e engajando-se em ações de proteção a vítimas. A expulsão do ancião da congregação, o afastamento de funções e as medidas internas implementadas foram passos institucionais importantes. Não eram suficientes, mas eram simbólicos. Uma instituição que pune internamente e que coopera com a justiça civil dá um recado. Irmão Sebastião, que desde o início demonstraram um caminho diferente, manteve a firmeza em priorizar as vítimas.
Sua postura foi vital para que a congregação, aos poucos, aceitasse que proteger a imagem não poderia prevalecer sobre proteger pessoas. E a partir dali, medidas permanentes foram recomendadas e adotadas. Treinamentos para líderes, canais de denúncia independentes, proibição de atendimentos individuais a menores sem a presença de um responsável e um compromisso público com a transparência. A experiência nos abriu os olhos para algo maior do que nossa dor familiar. Havia um vazio institucional para casos semelhantes. Encontramos nesse caminho outras pessoas que viviam histórias parecidas em diferentes cidades. Muitas tinham medo de expor, outras tinham sido silenciadas. Foi o encontro dessas experiências que nos impulsionou a sair do lugar da vítima e entrar no lugar da ação coletiva. Assim nasceu a semente do que viria a ser a organização Quebrando o Silêncio Religioso. A criação da organização foi um processo lento e cuidadoso. Não queríamos empilhar vítimas sobre uma bandeira de sensacionalismo. Queríamos construir uma rede de apoio técnico e emocional para quem precisava sair do ciclo do silêncio. Reunimos advogados, psicólogos, líderes religiosos comprometidos com a ética e sobreviventes que, com o tempo, aceitaram contar suas histórias para que outras pudessem evitar o mesmo. Organizamos oficinas sobre prevenção, protocolos de atendimento, cartilhas de orientação e, acima de tudo, um canal seguro para denúncias. A intenção era clara: transformar a dor individual em ferramentas que protegessem coletivamente. Paralelamente, acompanhamos e apoiamos o movimento que passou a exigir mudanças legais mais amplas. A referência à Lei Beatriz na discussão pública não foi casual. O nome chegou a ser usado como símbolo de uma discussão normativa sobre proteger menores em espaços de autoridade religiosa. Não quero aqui dar aula de legislação, isso não cabe a mim, mas registrar que essa mobilização gerou debates importantes sobre a necessidade de regras claras que impeçam líderes de atender menores sem registro, que determinem fiscalização mais eficaz e que criem mecanismos de denúncia independentes. Onde eu vejo falha, e houve muitas, quis colaborar para construir alternativas que reduzam o risco para crianças e adolescentes. O ativismo nos colocou diante de realidades duras, resistências conservadoras, discursos que confundem tradição com impunidade e a dificuldade de fazer instituições religiosas se submeterem a auditorias e protocolos externos. Mas a cada cidade que visitávamos, a cada palestra que realizávamos, víamos mudanças reais. Líderes que antes relativizavam passaram a exigir treinamentos. Comunidades que antes temiam expor passaram a entender que proteção é responsabilidade coletiva. Famílias aprenderam a estabelecer limites saudáveis. Isso não apagou o que tínhamos passado, mas criou uma rota para que menos gente precisasse atravessar o mesmo sofrimento. No âmbito pessoal, a família viveu transformações profundas. Minha mãe, Conceição, que durante anos se conteve entre o dever e o amor, reconstruiu uma nova vida. Encontrou trabalho, tempo para si e um corpo de amigos que compartilhou as dores e alegrias. Josué, meu irmão, que inicialmente titubeou entre a lealdade ao pai e a realidade dos fatos, tomou para si o compromisso de trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade, usando sua própria experiência familiar como combustível para a prevenção. Sara e Davi, meus outros irmãos, encontraram em profissões distintas a pulsão de se engajar em atividades comunitárias que evitassem a repetição de padrões. Para todos nós, a jornada de cura passou pela busca de sentido, transformar uma ferida coletiva em um caminho de proteção e educação. Beatriz, cujo nome tenho cuidado em preservar, trilhou um caminho admirável de reconstrução. Não minimizo o que sofreu, nem romantizo sua recuperação. Houve dias de retrocesso, semanas de crises e longos meses de terapia. Mas também houve um trabalho de empoderamento, apoio psicológico consistente, redes de amizade e redescobrindo hobbies e projetos. Com o tempo, ela escolheu trabalhar com jovens, ajudando a dar voz a quem passou por situações semelhantes. Sua decisão foi pessoal e teve todo o cuidado de não expor sua privacidade, mas serve como exemplo de como dar sentido à dor sem transformá-la em obrigação de reconstrução. Houve ocasiões em que me questionei sobre perdão. O perdão, no contexto cristão em que cresci, vinha sempre acompanhado de expectativas de reconciliação. Mas aprender a separar perdão de impunidade foi um dos desafios mais difíceis.
Eu pude perdoar? Em muitos momentos, tive que me perguntar se perdoar era insistir em apagar o que aconteceu ou escolher viver sem carregar o ódio. Perdoar não significa esquecer, tampouco anular a necessidade de justiça. Aqui, reafirmo com convicção, perdão não é sinônimo de impunidade. A justiça teve que correr o seu curso, e o perdão, quando ocorreu, foi um movimento privado e lento, uma busca pessoal por paz, não uma carta branca para o agressor. Com a organização Quebrando o Silêncio Religioso, conseguimos, ao longo dos anos seguintes, colaborar para que congregações adotassem padrões claros de proteção. O que mais me encheu de esperança foi ver líderes religiosos que, confrontados com a realidade, aceitaram mudar práticas de atendimento, abriram canais de denúncia anônimos e aceitaram formação sobre limites e abuso de poder. Ver essa transformação foi um consolo. As mesmas estruturas que antes facilitavam o abuso começaram aos poucos a ser utilizadas como escudos protetores. Claro que nem tudo foi linear nem fácil. Antes, durante e depois do processo, enfrentamos retaliações sutis e diretas. Recebemos processos e ameaças e, em muitos lugares, a confiança demorou a retornar. Mas a verdade é que a adesão de pessoas comuns, de familiares e de profissionais sensibilizados acabou por criar uma rede protetiva maior do que o medo de quem tentava deter a mudança. Ao olhar para trás, vejo também o valor do apoio especializado. Advogados que entenderam a especificidade do caso, psicólogos que trabalharam com protocolo de atendimento a vítimas de abuso religioso, assistentes sociais que cuidaram do enquadramento da proteção, todos foram fundamentais. Por isso, quando sugiro que quem desconfia busque ajuda, não falo de um formulário burocrático. Falo da importância de encontrar profissionais que protejam sem expor, que acolham sem julgar e que orientem sem explorar. Quero dizer com clareza, denunciar é um ato de coragem que protege, não é vingança, é responsabilidade. Denunciar pode envolver risco, e é por isso que é essencial ter suporte jurídico e psicológico. Quando eu digo que decidi não calar, não quero romantizar sofrimento. Quero afirmar que, quando existe coragem junto com apoio, a chance de proteção aumenta significativamente. O impacto na congregação foi profundo. Muitos membros se afastaram, outros permaneceram e lutaram pela mudança. Alguns saíram publicamente em defesa das vítimas. A percepção coletiva mudou, discurso de proteção ganhou espaço. Isso mostrou que instituições religiosas podem, de fato, transformar-se se houver liderança comprometida com a ética. Irmão Sebastião foi figura-chave nesse processo. Sua posição pública de priorizar as vítimas abriu caminho para medidas internas que, hoje, salvam menores de situações de risco. Ao mesmo tempo, seguimos trabalhando para que a sociedade em geral entenda que abuso religioso é um problema que exige respostas combinadas: disciplina eclesiástica, responsabilização civil e penal, apoio psicológico, capacitação e prevenção. A reforma de protocolos e a educação de famílias e líderes são peças desse quebra-cabeça. Nossa organização tem atuado no campo dessas práticas: visitas informativas, workshops, produção de material educativo e articulação com órgãos públicos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. Hoje, quando falo em eventos, costumo lembrar que nada disso aconteceu por acaso. Foram noites longas, conversas políticas complexas, coordenação entre profissionais e muitas mãos anônimas que ajudaram. E por isso minha gratidão é ampla, para as pessoas que nos ouviram, para os profissionais que nos apoiaram e para a comunidade que finalmente entendeu que proteger é mais importante do que proteger uma imagem. Sei que aqui há quem duvide que mudanças institucionais possam ser duradouras. Eu também tive essa dúvida, mas ao ver protocolos que impedem atendimentos individuais a menores, ao observar lideranças que se comprometem a informar as autoridades sempre que um sinal de alerta surge, ao ver jovens capacitados para reconhecer sinais de abuso, percebi que a mudança é possível. Não é rápida nem completa, mas é real. Chego então a uma conclusão prática e direta. Se você suspeita de abuso, seja numa igreja, escola, grupo esportivo ou qualquer outra instituição, procure ajuda. Procure autoridades competentes, procure apoio psicológico, procure grupos que possam orientar. A denúncia é um passo duro, mas é o que protege potenciais vítimas.
Se puder, busque referências de organizações que trabalham com prevenção e apoio a vítimas. Elas entendem o cuidado necessário para não revitimizar e para que a justiça seja buscada com responsabilidade. Não quero encerrar sem um pedido singelo e urgente. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se vive numa comunidade pequena, converse com vizinhos, com pais e com líderes sobre a importância de protocolos claros. Se é líder religioso, considere implementar medidas de proteção que incluam formação obrigatória, proibição de atendimentos individuais sem registro, canais de denúncia independentes e apoio psicológico às vítimas. Se é mãe, pai ou responsável, ensine seus filhos sobre limites e confiança, e não hesite em questionar quando sentir desconforto. A minha história parte de uma noite em que um vidro embaçado revelou algo incômodo. Terminou, ao menos na esfera judicial, com uma condenação e com medidas institucionais. Mas o que nasceu dali foi muito maior. Uma rede de proteção, um movimento que busca transformar dor em prevenção e vidas que, apesar do trauma, encontraram resiliência. A ferida ficou, as cicatrizes existem, mas também há um caminho de cuidado e responsabilidade que construímos para que outras crianças e adolescentes não precisem passar pelo que Béa passou. Aos que sofreram, deixe uma palavra de companhia. Você não está sozinha. Há profissionais, grupos e pessoas que desejam ajudar. Procurar apoio não é fraqueza, é um passo firme para a vida. Aos que ocupam espaços de liderança, gostaria de dizer: autoridade sem responsabilidade é veneno. Cuidem, treinem-se, acolham sem dominar. A fé verdadeira não se sustenta em privilégios ou na ocultação de crimes. Sustenta-se em justiça, amor e proteção. Encerrando, reafirmo que justiça e restauração podem caminhar juntas, mas cada uma no seu tempo e medida. A justiça para responsabilizar, a restauração para cuidar das vítimas e reinventar laços. Se há uma lição que carrego, é esta: quando a comunidade escolhe proteger o fraco em vez de proteger a reputação, a fé se torna instrumento de vida e não de poder. Façamos essa escolha, todos os dias. Se você desconfia de algo, procure uma delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes, grupos de apoio na sua cidade ou organizações que trabalham com prevenção a abuso religioso. Procure ajuda psicológica e jurídica. Denunciar é um ato de coragem e responsabilidade. E se puder, compartilhe esta mensagem. A prevenção começa quando a história é ouvida e quando o silêncio é quebrado.